Bem, gente, eu quero cumprimentar a todos, uma boa noite a todos e a todas. Queremos agradecer, ao convite que nos foi feito, nos foi formulado, à liderança da ABU e a todos que fazem parte da ABU, nós agradecemos. Bem, nós queremos, conforme for anunciado, nós vamos abordar algumas questões relacionadas à apologética cristã na universidade ou apologética para universitários cristãos, É um tema bem relevante, principalmente dentro do contexto que nós estamos vivenciando. Inicialmente nós vamos trazer a definição do termo apologética, nós vamos mostrar algumas questões relacionadas aos desafios da apologética, vamos falar sobre alguns mitos que existem na universidade, vamos também abordar um pouquinho da história da apologética e as principais divisões da apologética, o que é necessário, quais são os fatores imprescindíveis para a preparação apologética e vamos finalmente abordar alguns conselhos práticos para cristãos universitários. Bem, inicialmente nós vamos começar por definir o termo, a questão da definição do termo apologética. O termo apologética vem da língua grega apologia. O termo estava relacionado, originalmente, o termo estava relacionado à defesa que se fazia. Um réu, por exemplo, na Grécia Antiga, quando ele ia se defender, ele fazia então uma apologia. A palavra quer dizer então defesa verbal. O termo, portanto, inicialmente estava relacionado na Grécia Antiga ao direito que o réu tinha de defender-se diante das acusações que ele estava sendo acusado. Então ele fazia uma defesa. Uma das apologias mais famosas é a apologia, a defesa de Sócrates. Sócrates foi acusado de pregar deuses estranhos e essa apologia ou essa defesa foi narrada pelo seu aluno Platão no famoso diálogo chamado a Apologia. Bem, nós temos aqui a universidade e o abandono da fé cristã. Segundo pesquisas, cerca de 60% dos jovens que entram na universidade, jovens cristãos, eles têm alguma dificuldade em relação à sua fé cristã no ambiente universitário. Alguns abandonam a fé, grande parte abandonam a fé e outros, mesmo que não abandonam a fé, mas têm, vamos dizer assim, um certo esfriamento em relação à sua fé cristã. Então existe uma relação muito grande entre a universidade e o abandono da fé cristã. Logicamente, vários fatores contribuem para isso. Dentre os vários fatores que contribuem para esse esfriamento, o abandono da fé no ambiente universitário, porque muitas vezes as igrejas não trabalham a questão apologética. Muitas vezes o jovem cristão ou o universitário de uma forma geral, ele é criado dentro de um ambiente eclesiástico e esse ambiente eclesiástico ele não trabalha as questões apologéticas, ou seja, a apologética fica relegada ao segundo plano dentro do ambiente universitário, da comunidade cristã que ele faz parte. Os cultos são muitas vezes mais cultos emocionais, cultos emotivos, cultos que mexem com a emoção, mas que não mexem com a razão, com a mente, muitas vezes, vamos dizer assim. E a pessoa passa a ter, então, um cristianismo, uma fé meramente emotiva. É aquela fé sensitiva, é aquela fé emotiva. E quando ele vem, então, para o ambiente universitário, ele sente, então, um impacto. Porque aqui a sua fé é questionada, ele sai da sua zona de conforto e a sua fé passa a ser questionada. E isso faz, então, que pelo fato de não ter sido trabalhado as questões apologéticas lá dentro do espaço eclesiástico, ele, então, tem algumas dificuldades. Mas não é só no espaço eclesiástico, é também dentro do ambiente doméstico. As nossas famílias, elas não são preparadas muitas vezes, os pais não são preparados, não são estimulados para desenvolver dentro do ambiente doméstico o ambiente apologético. Ou seja, o ambiente doméstico de um jovem cristão e dos filhos de uma família cristã deveria se desenvolver também as questões apologéticas. Então nós saímos de um lar que não se toca muitas vezes em questões apologéticas
Estamos em uma igreja que muitas vezes não se toca em questões apologéticas, e aí quando vamos para a universidade, a nossa fé é desafiada, e é nisso aí que muita gente, então, muitas vezes abandona a fé cristã. Então existe uma relação muito grande entre a universidade e o abandono da fé cristã. É claro que isso também, de uma certa forma, é porque muitas vezes o ambiente eclesiástico, o ambiente da igreja, às vezes desenvolve uma espécie de anti-intelectualismo, né? O espaço da igreja às vezes desenvolve essa visão anti-intelectualista. Se tem aquela visão que não se deve estudar, que se estudar demais, que a fé somente ela deve ser pensada apenas, as questões religiosas, as questões da nossa crença devem ser pensadas apenas no sentido de fé. É a prática do fideísmo. Fideísmo é a crença segundo a qual não existe compatibilidade entre fé e razão. Ou seja, as questões sobre Deus e as questões sobre a religião, você tem que pensar meramente do ponto de vista de fé. Isso é chamado então de fideísmo. Então, essas ideias do fideísmo, muitas vezes, ela proporciona um ambiente anti-intelectualista, né? Esse ambiente anti-intelectualista que é desenvolvido nas igrejas, isso de uma certa forma reflete também quando os jovens cristãos muitas vezes vão para a universidade. Depois nós temos ali em direção a uma cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã. Existe uma dicotomia entre fé e razão. Essa dicotomia ela é muito antiga. As pessoas muitas vezes elas colocam as questões de fé num compartimento e colocam as questões da razão em outro compartimento. Então, num pavimento está as questões, a minha fé. No outro pavimento está a razão. Ou seja, não pode estar fé e razão no mesmo compartimento, né? Isso acontece já há muito tempo do cristianismo. A história do cristianismo, de uma certa forma, mostra isso, né? Lá no passado, essa dicotomia ela foi intensificada, e as pessoas então colocam num pavimento as questões de fé e colocam no outro pavimento as questões da razão. Ou seja, nós fizemos uma dicotomia, né, entre fé e razão, e entendemos que não há relação. E nós precisamos então partir para uma cosmovisão cristã. Aí entra a questão da cosmovisão, a visão de mundo que nós desenvolvemos. Nós precisamos ter uma cosmovisão cristã. A cosmovisão, a nossa visão de mundo, é o óculos que nós utilizamos para interpretar a realidade. Todos nós utilizamos um óculos para interpretar a realidade. Esse óculos que nós utilizamos para interpretar a realidade é o que nós chamamos então de cosmovisão. Existe, no geral, cerca de 8 cosmovisões principais, né? Existe, por exemplo, o ateísmo, é uma cosmovisão, é uma visão de mundo. O ateísmo afirma que não há nenhum Deus além do universo ou no universo. É claro que o ateísmo tem várias vertentes, né? Dentre os principais expoentes desta cosmovisão ateísta, Karl Marx, Nietzsche, Sartre e outros. É claro que o ateísmo tem várias vertentes, o ateísmo psicológico, o ateísmo existencialista, o ateísmo, vamos dizer, marxista, enfim. A outra visão de mundo, outra cosmovisão de mundo é o deísmo. Segundo o deísmo, Deus está além do universo, mas não dele. Enquanto o ateísmo afirma que Deus não existe, o deísmo afirma que Deus existe, mas que Deus está muito distante do universo. Ou seja, o deísmo ele supervaloriza a transcendência. Deus ele é um ser transcendente, mas ele é muito transcendente. Então, o deísmo ele valoriza, ele supervaloriza a transcendência de Deus, enquanto não valoriza a imanência de Deus. Deus, então, na visão deísta, ele existe, mas Deus está muito distante do universo, né? Esta é a visão deísta. Foi Voltaire e outros filósofos expuseram esta visão deísta. Outra visão, outra cosmovisão que existe é o panteísmo. Segundo a visão panteística, Deus é tudo e tudo é Deus. É muito representado pelo hinduísmo, pelo zen budismo e pela ciência cristã. O panteísmo então afirma que Deus é tudo e tudo é Deus. Enquanto, olha bem a diferença entre o ateísmo e o panteísmo. Enquanto o ateísmo diz que Deus não existe, o panteísmo diz que só existe Deus. Ou seja, na visão panteísta, então, Deus é tudo e tudo é Deus. Não há separação entre Criador e criatura.
elas se confundem, elas se entrelaçam, de forma que só existe Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Deus seria como uma folha de papel que foi rasgada em milhões de pedaços e foi espalhado pelo universo. Juntando tudo isso, nós temos então Deus. Então uma árvore é Deus, uma pedra é Deus, o rio é Deus, tudo é Deus. É a visão panteísta, muito presente em algumas religiões orientais. Existe também o panenteísmo. O panenteísmo é a visão de mundo segundo a qual Deus está no universo como a mente está no corpo. Essa visão foi exposta também por alguns pensadores. Uma outra cosmovisão é o teísmo finito. Segundo o teísmo finito, existe um Deus finito, além do universo e no universo. Nessa visão do teísmo finito, Deus existe, mas Deus é um ser finito, Deus é um ser limitado, né? É o chamado teísmo finito. Uma outra cosmovisão que existe é o politeísmo. O politeísmo é a crença segundo a qual existem muitos deuses, além do mundo e também nele. Os gregos antigos, ou movimentos neopagãos modernos, né? Eles são expoentes dessa visão ou dessa cosmovisão politeísta. Uma outra visão de mundo que existe, que está muito presente na universidade, é a visão naturalista, ou a cosmovisão naturalista. Segundo a cosmovisão naturalista, se nega qualquer evento ou objeto que tenha algum significado sobrenatural. Este mundo é simplesmente um mundo que todas as coisas acontecem de forma natural. Portanto, não há espaço para intervenções sobrenaturais, não há milagres. Tudo acontece de forma natural, né? As leis científicas, nesse caso, elas explicam todos os fenômenos. É a visão, portanto, naturalista. E, finalmente, existe o teísmo. O teísmo é a crença segundo a qual existe um Deus infinito e pessoal, além do universo e no universo. O teísmo, ele é exposto, é apresentado por várias religiões, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. O cristianismo, ele é uma religião, portanto, teísta. É o que nós chamamos, então, de teísmo cristão. O teísmo cristão, então, é a crença segundo a qual Deus existe. Deus existe além do universo e também no universo. Ou seja, na visão teísta cristão, se crê que Deus ele está além do universo, né? É a visão da transcendência de Deus, mas Deus também está no universo, é a visão da imanência. Deus é um ser tanto transcendente quanto é um ser imanente. Essa é a visão teísta. É claro que eu estou falando do teísmo cristão, porque o teísmo também tem várias outras vertentes. Se você for aprofundar no estudo sobre o teísmo, existe, por exemplo, o teísmo racional, que foi o de René Descartes. Existe o teísmo fenomenológico, o teísmo analítico, o teísmo pragmático e o teísmo clássico, que foi exposto por Agostinho, por Tomás de Aquino, por C.S. Lewis, enfim. Então, também o teísmo tem várias vertentes. A nossa visão enquanto cristão é a visão teísta. Eu estou falando aqui sobre cosmovisão cristã. A nossa visão é uma visão teísta. Quais são os principais elementos que estão presentes numa visão teísta cristã? A nossa visão teísta cristã, ela afirma que Deus existe além do universo e Deus existe dentro do universo. Ela afirma que o mundo foi criado ex nihilo. Existem visões de criação, e nessas visões de criação tem a visão que o ex matéria, ex nihilo, né? Um tipo também de visão, e ex matéria. Então tem a visão que dizem que a matéria ela já era pré-existente. Tem uma outra visão que diz que o mundo, essa é a nossa crença, que o mundo foi criado do nada. É a visão, então, ex nihilo, é a visão ex matéria e a visão ex tel. A visão ex tel é a visão da crença, é a crença segundo a qual o mundo, ele saiu de Deus, no sentido de fazer parte de Deus. É a visão de criação ex nihilo, ou ex tel. A visão cristã é uma visão ex nihilo, ou seja, segundo a visão cristã, Deus criou o mundo do nada. A partir do nada, Deus criou todas as coisas. Isso faz parte da cosmovisão cristã. Segundo também a cosmovisão cristã e teísta cristão, os milagres eles são possíveis. É possível acontecer milagres. Existem momentos na história que Deus faz intervenções sobrenaturais. E a crença cristã afirma que esses momentos em que Deus... na Bíblia, por exemplo, nós temos vários momentos que Deus fez intervenções sobrenaturais. A Bíblia é um registro de vários momentos na história que Deus fez intervenções sobrenaturais. É o que nós chamamos de história da salvação. Mas não somente na Bíblia,
como também nos dias atuais, Deus também faz intervenção na história, é a crença cristã. Outro elemento da cosmovisão cristã é a visão segundo a qual as pessoas são feitas à imagem de Deus. É o que se chama de Imago Dei, que foi tão divulgado pela Reforma Protestante, por Calvino e tantos outros expoentes da Reforma e do cristianismo protestante. A Imago Dei. Segundo a cosmovisão cristã, o homem não foi apenas criado, como o homem foi criado à imagem de Deus. A imagem e semelhança de Deus, a Imago Dei. Inclusive, isso é a base para a questão da dignidade humana. Por que se usa a questão da dignidade humana, dos valores? Um dos elementos é exatamente da dignidade humana, é a imagem de Deus no homem, é a Imago Dei, que está presente na nossa sociedade. Um outro elemento da cosmovisão cristã é que existe uma lei moral. Há uma lei moral, né? Isso faz parte também da crença cristã. E finalmente a cosmovisão cristã afirma que haverá recompensas e castigos futuros. É a visão relacionada então às penas eternas, que comumente é chamada de inferno pelo cristianismo. Então, existem várias cosmovisões. Eu mostrei o que é a cosmovisão cristã. Nós precisamos ter uma visão realmente cristã acerca do mundo. Nós colocamos ali o que Deus pensa acerca do mundo e o que o mundo pensa acerca de si mesmo. Como é que Deus vê o mundo, como é que o mundo vê a si mesmo, né? Como é que Deus pensa, o que Deus pensa acerca do mundo? Em relação a Ele mesmo, em relação à criação. Quando nós observamos na Bíblia, olhamos a Bíblia, nós observamos isto. A Bíblia ela afirma a criação de Deus. É claro que a Bíblia não foi escrita para provar que Deus existe, não é este o propósito da Bíblia. Deus é visto como um ser necessário. Deus sendo um ser necessário, um ser simples, a Bíblia apresenta Deus como uma realidade, né? O que Deus pensa acerca do mundo envolve então a sua pessoa. Envolve também a criação, que eu já falei agora há pouco, os tipos de visões de criação que existem. Envolve também a má notícia, que é a notícia da queda, o pecado que afetou a raça humana e que afetou a humanidade. O pecado não é, na visão cristã, não é meramente uma doutrina teológica. O pecado ele afetou o homem na sua totalidade. E quando nós falamos de pecado, nós não estamos falando apenas de pecado como ato, mas nós estamos falando de pecado também como estado. É o que se chama de depravação total que o homem se encontra. A boa notícia é que Deus se encarnou em forma humana através de Cristo Jesus para salvar e resolver o problema do homem. Isso é o que Deus pensa acerca do mundo. Agora, o que o mundo pensa acerca de si mesmo? Nós vivemos numa espécie de areópago, né, em que as pessoas, cada um expõe as suas visões. É uma das marcas do mundo pós-moderno, e a universidade é um grande areópago. A universidade é um espaço em que todos, essa é a nossa visão do mundo pós-moderno, é a visão inclusivista, que todos têm direito, todos têm liberdade, logicamente, né? Então é um areópago, e o que o mundo pensa acerca de si mesmo envolve também a questão do naturalismo, que eu abordei agora há pouco. Na visão naturalista, tudo que acontece nesse mundo, então, é produto do naturalismo. Este mundo é um sistema fechado de causa e efeito. Seria esta visão naturalista. No pós-modernismo, que faz parte também do que o mundo pensa acerca de si mesmo, as coisas tudo estão em pedaços, vamos dizer assim, né? Na pós-modernidade, então, tudo está em pedaços. A religiosidade está em pedaços, as crenças estão em pedaços, os valores estão em pedaços, e cada um pode ter a sua parte. Inclusive, as pessoas fazem uma espécie de self-service no mundo que nós estamos vivendo. Eu creio isto, essa filosofia eu aceito, esse sistema religioso eu aceito, eu vou montar o meu prato, o self-service da pós-modernidade. As minhas crenças estão aqui, meu prato está pronto, eu creio dessa forma, né? Essa é uma visão que se tem no mundo de hoje. E aí, dentro também dessa visão que o mundo pensa acerca de si mesmo, envolve a questão da espiritualidade. A espiritualidade hoje no mundo pós-moderno não é aquela espiritualidade que é descrita por um livro tido como sagrado, como no caso a Bíblia. A espiritualidade na pós-modernidade, ela você cria a sua própria espiritualidade, né? Se existe espiritualidade alternativas. A espiritualidade hoje ela é em conta-gotas, e a espiritualidade também hoje é bem pessoal. Você cria, você faz a sua própria espiritualidade. Embora sejam características do que o mundo pensa acerca de si mesmo, nós não podemos negar que existem gotas de verdade neste mundo, ou nessa forma
de pensar do mundo acerca de si mesmo. Nessa forma de pensar do mundo acerca de si mesmo, existem gotas de verdade. Uma das gotas de verdade que existe é que este mundo é um mundo real. E isso é uma crença propagada pelo cristianismo. Antes do cristianismo, a visão do mundo antigo é que este mundo não era um mundo real. Você observa, por exemplo, por que a ciência não surgiu, por exemplo, na China, que tem uma tradição milenar? A ciência surge na Europa cristã. Se você observar o surgimento da ciência moderna, o contexto que gerou o surgimento da ciência moderna é a Europa cristã, e não civilizações como a China, que eram muito bem adiantadas no sentido cronológico, no sentido de tempo. Mas não surgiu lá. Por quê? Porque a visão, o contexto cultural que se tinha não favorecia para o surgimento da ciência. O cristianismo e a Europa cristã, ela contribuiu para uma visão de mundo, de que este mundo é um mundo real. Se este mundo é um mundo real, então ele pode ser quantificado, ele pode ser medido, ele pode ser avaliado. Esse foi o ambiente favorável para o surgimento da ciência moderna. Então, cosmovisões. Nós precisamos caminhar para uma cosmovisão cristã. E quando eu falo de cosmovisão cristã, eu quero dizer que nós temos que pensar o mundo a partir da Bíblia Sagrada, nós como cristãos. Nós precisamos não colocar a nossa fé e a razão em compartimentos. Ou seja, quando eu pensar em economia, eu tenho que pensar em economia do ponto de vista cristão. Quando eu pensar em ciência, eu tenho que pensar em ciência do ponto de vista cristão. Quando eu pensar em arte, eu tenho que pensar em arte do ponto de vista cristão. Ou seja, eu tenho que pensar o mundo a partir das Escrituras, a partir da minha visão cristã. O ponto de partida para mim pensar o mundo é exatamente a visão cristã. É isso que nós chamamos então de cosmovisão cristã. O que acontece? As pessoas desenvolvem um sistema de religiosidade em que elas, dentro do ambiente, do espaço religioso que elas convivem, elas ali louvam a Deus, elas adoram, elas têm as suas crenças, mas quando elas saem para a arena do dia a dia, elas têm dificuldades de estabelecer relações entre aquilo que elas creem, a crença, os fundamentos da crença dela, com o dia a dia. Ou seja, elas não conseguem, às vezes, formar uma cosmovisão cristã. Por isso, então, é fundamental nós caminharmos para uma cosmovisão cristã. Retomando as universidades. A história do cristianismo, somente do protestantismo, teve muita relação com a universidade. Lutero, Zwinglio e tantos outros reformadores, líderes cristãos, eles desenvolveram um ambiente universitário. Ou seja, a visão, então, de incompatibilidade entre a universidade e a fé cristã, e principalmente o protestantismo, ela não é real. Porque quando você vai estudar a história do protestantismo, você vê Martim Lutero era professor universitário e tantos outros eram professores universitários. Eles conviviam dentro do ambiente universitário. Mas o que aconteceu com o protestantismo na universidade? Nós fomos separando cada vez mais da universidade, né? Nós precisamos então retomar as universidades. Nós precisamos então resgatar a mente cristã. Precisamos de estudiosos cristãos que venham influenciar a sociedade. Aqui nesse espaço é onde está sendo formadas pessoas que vão ocupar os postos de comando da sociedade. E essas pessoas que vão ocupar os postos de comando da sociedade precisam nós, enquanto cristãos, formarmos uma mente cristã, para que nós possamos influenciar a sociedade de forma cristamente. Por isso, retomando as universidades. Na letra E, nós colocamos ali o campus em tempos modernos. Como é o campus universitários hoje na pós-modernidade? Nós colocamos ali, pode colocar em mitos gerais, nós colocamos 3 tipos de mitos. Os mitos gerais, os mitos do ceticismo e mitos do relativismo. O espaço universitário está cheio de mitos. Nós distribuímos ali em 3. Mitos gerais, mitos de ceticismo e mitos do relativismo. Mitos gerais. Esses mitos gerais é a opinião, é o pensamento de muitas pessoas que estão dentro do espaço universitário. Pensar que você conhece a verdade é arrogância ou intolerância da sua parte. Esse é um mito. Ou seja, segundo a crença da pós-modernidade, nós não podemos pensar que nós conhecemos a verdade. Uma pessoa que pensa que conhece a verdade, ela é intolerante. Porque se diz que a verdade está no todo, e nós não temos condições de conhecer o todo, né? Ou seja, segundo essa visão, então, como nós não temos condições de ver o todo, nós só vemos parte, então nós não podemos dizer que nós conhecemos a verdade. Ora,
quando se diz pensar que você conhece a verdade, arrogância ou intolerância da sua parte, nós devemos fazer uma distinção entre opinião e questão de fato. Uma coisa é pensar que se conhece a verdade, outra coisa é partir do fato que se conhece realmente a verdade. Então tem que separar a questão opinião e fato. São duas coisas distintas, são duas coisas diferentes. Número 2, importante na vida não é termos a verdade, mas a busca por ela. Isso também faz parte de um mito geral. Ou seja, não é tão interessante você conhecer a verdade. É importante que você